Não, você não vai à igreja, irmão. Se tu ir pra igreja, aí Jesus tá lá te abençoando. Se tu ir pra festa, você começa a prontinho. É melhor você aceitar Jesus no tempo que você tá fazendo em assistindo novela. Assistindo desenho. Mas não vai pra igreja. Eu mesmo vou pra igreja todos os dias. Todos os dias. Mas se eu ir pra minha casa, pode que é, e dormir lá, eu fico até com saudade. Por quê? Desde pequenininho, eu já fui pra igreja. Desde bebezinho, eu já fui pra igreja. Olha que milagre. Agora eu sou baterista da igreja. Olha que Deus faz na vida da gente. Aqui uma criança. Eu não era nada, só era irmão da igreja também, né? Agora eu sou baterista. Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz em você e eu e todo mundo que vem até a igreja, irmão. Você não deve ir pra balada, mas você vem pra festa. Se você não vai pra igreja, mas quando tem pregador de fora você vai. Não é só quando tem pregador de fora, não. É só quando tem pastor correndo direto. Tu tem que aprender a ir pra igreja. Quando eu caminho à igreja, a tua solução é a igreja, irmão. Tu tem que pegar a obra de Deus. E assim eu agradeço minha oportunidade. As crianças são cooptadas em diversos segmentos da vida moderna e representam o futuro das nações. Sim, porque elas garantirão a sequência e a posteridade de muitos projetos que nós iniciamos e não concluímos. E também são elas, as crianças, que possuem a responsabilidade de dar sequência até mesmo em projetos que para nós são inimagináveis. Esses seres maravilhosos hoje representam no país cerca de 35,5 milhões de pessoas, o que equivale a cerca de 17% da população brasileira. Agora, este gênero vem sendo bastante explorado por diversos setores. E quando eu falo de exploração, eu me refiro ao sentido completo da palavra. Nós sabemos que apenas um tipo de exploração tem bastante destaque na mídia. E, infelizmente, centenas de milhares de casos são registrados todos os anos. Crianças têm sido molestadas, têm sido exploradas, têm sido vítimas de diversos tipos de violência. Mas hoje eu gostaria de falar em específico de um tipo de violência que é tão danosa quanto as demais que as crianças sofrem no país e no mundo. É logo após a nossa abertura. Fique comigo, porque eu volto já. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, tudo bem com você? Eu espero muito que você esteja super bem e que todos os seus projetos sejam realidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Denilson Douglas e eu quero de antemão cumprimentar todos vocês com um bom dia, boa tarde, boa noite e também com um caloroso abraço, um aperto de mão fraternal. Você que está aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal Vigilante da Razão. Você é muito bem-vindo. Quero agradecer também a todos os inscritos, as pessoas que têm acionado o sininho das notificações, os inscritos no canal, você que curte, que deixa seu comentário, muito obrigado. Vocês, inclusive, são motivo de muita alegria para mim. E vocês são a motivação para que eu continue esse trabalho. Não é fácil. Não é fácil, meu amigo. Mas é possível e é necessário. E eu acredito muito que as pessoas que assistem aos vídeos, não só aquelas que deixam comentários, que curtem, mas pelo menos essas pessoas que assistem aos vídeos do canal têm uma grande oportunidade de refletir e de pensar fora da caixa sobre diversos assuntos. Como o assunto do vídeo de hoje. Eu quero, antes, pedir a você, por gentileza, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dê essa força, é grátis e não vai desonrar você, não vai custar absolutamente nada. E você vai estar fortalecendo este canal para que nós cheguemos em mais lugares, para que nós falemos a mais pessoas. Isso é muito importante. Estamos aí faltando pouco mais de 2 meses para completar os 365 dias para a qualificação do YouTube. Eu sou bem otimista. Eu espero que até lá a gente consiga pelo menos os 1000 inscritos.
E aí, até o final do ano, a gente tem mais outras conquistas também para o canal Vigilante da Razão. Você faz parte de todas as conquistas do canal. Muito obrigado, de coração. E no vídeo de hoje, eu gostaria de tratar sobre o seguinte assunto: doutrinação religiosa infantil. Isso mesmo, doutrinação religiosa infantil. Essa doutrinação, ela é de tamanha importância para a manutenção dos sistemas religiosos que os crentes, sabendo disso, desde cedo começam a inserir essas crianças no sistema religioso de forma muito natural e de forma muito tranquila. É muito comum você ver nas igrejas, independente das denominações, independente dos nomes das denominações, independente de qual seja o segmento religioso, as crianças estarem ali participando desde cedo. Né? Na Igreja Católica nós temos aí os batismos de crianças que supostamente teriam consciência do seu pecado ou não, mas de forma preventiva essas crianças são batizadas para que elas sejam inseridas na vida religiosa. Isso é um costume da Igreja Católica desde muito tempo. Por outro lado, as igrejas evangélicas não têm esse costume e existem outras denominações, outros segmentos religiosos que permitem a participação das crianças logo desde cedo. Você viu aí no início do nosso vídeo de hoje. Então, é muito comum. O que é que eu tenho a dizer a respeito disso? Poucas pessoas falam, mas é fato consumado que quando um pai, uma mãe, quando um responsável pela criança insere esta criança desde cedo no caminho da religião, fica subentendido a ideia de que este deve ser o caminho para que essa criança siga no decorrer de toda a sua vida. E os pais, claro, têm uma grande expectativa que esse caminho seja um caminho de muitos resultados, bons resultados para os seus filhos. Eu canso de ouvir pais, eu inclusive já fui assim, pais cristãos se alegrarem, se orgulharem do êxito de seus filhos quando estão no sistema religioso. A grande questão, e que eu vou falar com mais propriedade logo mais, é que essa doutrinação religiosa, essa inserção no sistema religioso, traz danos. Danos sociais, psicológicos, danos à estrutura cognitiva da criança. Isso é fato. Você sabia disso? É claro que isso não é divulgado. Não é divulgado porque, principalmente no Brasil, onde a grande maioria professa uma fé, e sobretudo uma fé cristã, uma fé de confissão, é necessário que os pais cumpram aquele mandamento bíblico que diz assim: ensina o teu filho no caminho aonde deve andar. E até quando ele ficar velho, ele não vai se desviar dele. Então, os pais querem seguir esta orientação bíblica e outros segmentos religiosos também têm suas justificativas para que as crianças sejam inseridas logo cedo. Eu lembro que na minha infância tinha um ditado de que fulaninho, quando não era batizado, era pagão. Ou seja, ele não fazia parte do sistema religioso. Ele não tinha parte com as benesses desse sistema e o próprio Deus não estaria dando cobertura espiritual alguma para aquela pessoa que estivesse sem o ato do batismo em dia. Na Igreja Católica. Nas religiões de matriz africana, por exemplo, se a criança não é inserida, pode ter certeza que o orixá, o guia, né, o caboclo daquela religião vai certamente requerer de seu filho que o seu descendente esteja inserido. Caso contrário, duras penas serão proferidas para aquele membro da religião de matriz africana. Até porque, veja só, os pais, naturalmente, isso aí eu não quero de maneira alguma, sob hipótese nenhuma, e, por favor, não me interprete
nesse sentido. Eu não quero negar que uma responsabilidade sobre a educação do filho, sobre a formação, a modelagem do caráter do filho, é, com certeza, a responsabilidade maior dos pais. Todo mundo deve saber disso. Interessante que no Brasil muitas pessoas terceirizam essa responsabilidade. Infelizmente. São pais que deixam seus filhos nas escolas e esperam que as escolas formem cidadãos conscientes dos seus deveres e dos seus direitos. Ou, pior ainda, existem pais que deixam seus filhos na igreja e esperam que a formação do caráter dessa criança seja estabelecida através das pregações evangélicas, através dos ritos das demais religiões. Isso é uma transferência de responsabilidade que torna-se muito, mas muito injusta. Porque a figura paterna e a figura materna, todos nós sabemos que é de extrema importância para a criança. E a criança espera ver um bom exemplo de comportamento, de conduta dos seus pais. É óbvio. Então, quando você transfere essa responsabilidade para alguém ou para alguma instituição, você já está errado. Me desculpe dizer, mas você já está errado. E essa criança vai ter, sim, grandes prejuízos didáticos, prejuízos no seu crescimento, na formação do seu caráter, na definição de sua personalidade. Isso é o que eu penso e o que os especialistas dizem. Mas, por outro lado, quando acontece esse fenômeno que é a doutrinação religiosa, por um lado, a criança ela vai estar plenamente inserida em todo aquele contexto, em toda aquela narrativa religiosa baseada nos mitos de cada religião, porque todas as religiões, sem exceção alguma, se baseiam em mitos, crendices, superstições. Isso tudo é levado em conta na mente da criança e ela vai aceitar como sendo verdade absoluta, pelo menos por algum tempo. E durante esse tempo, essa criança ela vai ter diversas situações onde a sua fé, a sua crença, todo aquele ensinamento que ele recebeu dos pais vai ser colocado em xeque. E agora, o que fazer? Será que essa criança vai ter a habilidade de poder dividir, por exemplo, aquilo que ele vê na escola de teorias da criação do mundo e ter a sabedoria de dividir o que é mito do que é realidade? Eu acredito que uma criança cristã que esteja numa sala de aula, ela vai estar analisando todas aquelas teorias que a professora ou o professor de biologia vai estar passando para ela e vai estar negando. Mentalmente ele vai estar negando, se ele for um cristão de fato, de verdade, bem doutrinado. Se a igreja fizer um bom trabalho, que eu acho muito difícil. Muito difícil. As igrejas católicas, por exemplo, têm a ideia do catecismo. E as igrejas evangélicas têm a ideia do discipulado, para que os dogmas, as doutrinas, as crendices principais, todos aqueles mitos sejam de fato alicerçados na mente das crianças, do jovem, do adolescente. Mas nem sempre esse trabalho é bem feito. Nem sempre eu sou obrigado a dizer. Existem discipulados que são feitos em apenas uma escola dominical. Um domingo. Existem discipulados nas igrejas evangélicas que são feitos de forma muito superficial. Eu digo porque eu fiz parte. Eu presenciei. E o que vale é que você foi discipulado. Agora você sabe que Jesus é bom, Deus é fiel, que Jesus de fato voltará para buscar a sua igreja e você faz parte dessa promessa de Jesus, que na verdade não vai acontecer. Por outro lado, na mente de uma criança que tem uma ideia de que ele faz parte de um povo adquirido, de um sacerdócio real, na mente dessa criança, quando ele se relacionar com os seus amiguinhos da escola, ele vai logo perceber que ele precisa se afastar do colega que não professa a mesma fé que ele. É óbvio, porque ele é ensinado assim na igreja. A Bíblia diz isso, que
O justo não deve andar no conselho dos ímpios, não se assentar à roda dos escarnecedores, não é assim? Não é mais ou menos por aí? Então como é que vai ficar essa criança? Como é que vai tratar um colega diferente? A criança que pensa que ele é superior aos demais. Pergunto eu. Então, a doutrinação religiosa, ao contrário de um ensinamento pautado pela realidade dos fatos, pela veracidade, pela comprovação dos fatos, tem o seu diferencial, porque incute na mente de crianças, adolescentes e adultos ideias exclusivistas, ideias excludentes, ideias preconceituosas, ideias que não valem a pena levar-se em conta por toda a sua vida. Mas as religiões estão mais preocupadas em arrebanhar cada vez mais fiéis para os seus redis. As religiões estão cada vez mais preocupadas em aparentar serem povos unidos, quando na verdade não são, não. Não são. Então por aí você tira. E fora a questão que, por exemplo, quando um pai, uma mãe confia na sua instituição religiosa e deixa lá o seu filho para aprender a se tornar um bom cristão, todos nós sabemos do que pode acontecer. Todos nós sabemos dos abusos. E quando eu falo em abuso, eu não me refiro apenas àquele abuso que começa com S e termina com L. Não. Esse é um dos mais funestos, um dos mais repugnantes, se não for o mais repugnante, que uma criança, um adolescente pode passar dentro das instituições religiosas. E vale lembrar que eu estou apenas citando que isso de fato acontece. Isso de fato acontece. Não estou generalizando que todas as instituições têm esse tipo de comportamento, que todos os líderes são Não, de maneira alguma. Não ponha palavras na minha boca. Eu estou dizendo que os meios de comunicação hoje, diariamente, noticiam casos de líderes religiosos de diversas religiões, inclusive católicos e evangélicos, mas também espíritas, candomblecistas, umbandistas, que figuram como verdadeiros monstros, verdadeiros agressores, que desrespeitam as crianças, esses seres tão singelos, tão inocentes, tão ingênuos. E muitas vezes os pais são coniventes, por quê? Porque não vigiam adequadamente os seus filhos. Então, por favor, fica aqui esse apelo. Vigie mais os seus filhos. Veja mais por onde eles andam. Eu estive recentemente na escola do meu filho, de 12 anos, e os professores lá falaram que muitos pais não aparecem um dia sequer para saber como estão os seus filhos na escola. Não aparecem. E na igreja, embora que tenha essa impressão de que a criança vai à igreja acompanhada dos pais, muitas vezes existem ensaios, existem viagens, existem situações onde, infelizmente, muitas pessoas perversas se aproveitam e praticam atos absurdos contra as nossas preciosas crianças. Então, por favor, tome cuidado, tome cuidado. Eu sempre vou bater nessa tecla de que os pais precisam estar atentos. Eu não estou aqui para tirar você da sua religião, nem para dizer que você é uma pessoa miserável, porque faz parte de um segmento religioso. Jamais. Não sou louco para dizer isso, não. Tá certo? Agora, o que eu quero que você abra sua mente, pare e pense, é que o risco é real. Ele é real e está bem próximo de você. Infelizmente. Infelizmente. Então, os malefícios da exploração, quando eu digo que são, de ponto de vista psicológico, os especialistas já comprovaram que, por exemplo, uma criança que tem medo de ir para o inferno, caso desobedeça a um Deus invisível, a um Deus intocável, a um Deus que, na verdade, é insondável,
Essa criança que tem medo de ir para o inferno, ela vai desenvolver problemas relacionados à depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Isso tudo é comprovado por estudos sérios que especialistas independentes, que não seguem vieses nem céticos nem religiosos, comprovaram. Vale a pena você pesquisar e ver o que você está fazendo com a mente dos seus filhos quando submete esses filhos a esse terror psicológico. Quando eu falei, por exemplo, que a doutrinação religiosa na mente de crianças e de adolescentes pode fazer com que essas crianças tenham comportamentos diferentes do que deveria ser com os seus colegas, eu falo sério. Por quê? Porque essa criança vai ter um senso de superioridade por achar que é uma pessoa especial para Deus. E o colega que não segue a mesma fé é um miserável, é uma pessoa suja, imunda, que vai para o inferno. Então, é somente um exemplo de dificuldade. Essa criança vai ter, sim, dificuldades terríveis para se relacionar com pessoas que professam outra fé. E até mesmo aqueles que têm a mesma fé, mas que fazem parte de outra denominação. Eu já vi, por exemplo, pastores pregarem em pleno culto público de que ninguém precisa visitar a igreja de ninguém, porque na sua igreja tem tudo o que o fiel precisa. Quando uma criança escuta isso, tem um efeito muito negativo na mente da criança. Ele vai entender que ele não pode, de maneira alguma, se relacionar com gente que pensa diferente ou que faz parte de outro redil. Tá certo? Inclusive, eu tenho que dizer que existem mesmo religiões que pregam a dissociação completa e absoluta dos familiares quando esses não comungam a mesma fé. Ou seja, se eu sou, por exemplo, membro de uma religião como Testemunho de Jeová, como Igreja dos Mórmons, como Assembleia de Deus, né, Igreja Evangélica, como outras igrejas aí, pentecostais, neopentecostais, eu preciso me afastar dos meus familiares, porque o meu alvo é Cristo. E os meus familiares não precisam ser assistidos, não precisam ser visitados, não precisam ser lembrados. Pasmem os senhores. É lamentável o que acontece. E, por exemplo, quando eu tenho amigos que eu construí na época da religião, na época que eu fiz parte de alguma religião, muitas vezes, quando eu rompo com a religião, eu acabo rompendo com os meus amigos, com os meus colegas, com todos os meus companheiros que faziam parte da minha vida quando eu fiz parte daquela religião. Isso é fato, isso acontece, isso acaba vitimando crianças, traumatizando crianças, fazendo com que as crianças se sintam as piores de todas as criaturas. Fato consumado. Então, meus amigos e minhas amigas, se faz necessário que se abram-se os olhos dos pais e responsáveis por essas crianças. O que você está ensinando ao seu filho? O que você está proporcionando de ambiente de vida para ele? Eu, particularmente, quando eu fiz parte do sistema religioso, a minha esposa é prova disso. Eu era muito, mas muito exigente com o meu filho. Se eu chegasse em casa e ele estivesse assistindo alguma programação que não fosse cristã, eu dava uma bronca, eu brigava. Por muitas vezes eu selecionava, tomava o controle remoto da TV e fazia aquela sintonia no canal que fosse canal cristão. E aí, onde é que está o direito que a criança tem de se divertir, de brincar, de se distrair? Onde é que está esse direito? Ora, por favor, ainda bem que eu mudei. Foi necessário mudar. Eu constatei que eu estava errado. E agora estou buscando acertar. Me estou recuperando o tempo perdido, inclusive. Proporcionando ao meu filho um ambiente mais saudável, menos tóxico, menos exigente, menos rigoroso, de forma exagerada. Aí algumas pessoas podem dizer, não, mas você é progressista, está defendendo que as crianças é que mandam na sua casa e devem mandar e não sei o quê. Não é isso, não. Não é bem por aí, não. Eu só acho que criança tem que ser criança.
Criança tem que viver a sua infância com muita intensidade, porque é um período maravilhoso que não volta mais. E um dia, se eu não proporcionar um ambiente saudável para essa criança, a criança vai se voltar contra mim. Eu preciso manter as rédeas da minha família, mas de forma saudável, de forma a conversar, dialogar, de forma a trazer o entendimento para que todos os membros da minha família se sintam pertencentes a uma família saudável. Família perfeita não existe, mas existe uma família que busca aperfeiçoar-se a cada dia. Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu tenho a dizer mais nesse vídeo de hoje é que você, por favor, valorize a oportunidade que você tem de ter um filho, de ter uma filha. Valorize e tome muito cuidado, tome bastante cuidado para que toda essa movimentação perversa que estamos vivenciando aí, onde líderes se aproveitam da confiança depositada neles, aonde muitas vezes familiares se aproveitam, aonde tanta gente está ultrapassando os seus limites e demonstrando cada vez mais perversão, sabe? Caráter obscuro, caráter realmente reprovável. Cuide bem de seus filhos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e até a próxima oportunidade. Lembre-se sempre, os nossos filhos são nossas joias mais preciosas. Eu falo isso sem demagogia alguma. São os nossos tesouros, é a nossa posteridade, a nossa semente. Então, eles precisam da nossa atenção. Que nós não venhamos deixar nossos filhos com qualquer um vagabundo que apenas quer olhar para o seu próprio umbigo e satisfazer seus desejos perversos. Inclusive desejos de avareza. Muitas igrejas aí impondo a questão dos dízimos e das ofertas desde pequeno para que as crianças cresçam com aquela obrigatoriedade de que tem que dar um dízimo, de que tem que separar 10% do seu dinheiro para dar a pastor, supostamente acreditando que está dando para Deus, ofertando a Deus. Isso é de uma canalice muito grande. Forte abraço e até mais, pessoal.